Olá, turma! Estamos de volta. Eu sou o professor Roniel, professor da disciplina de Educação à Distância. Tá? É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Estou gravando essa aula novamente, porque não consegui gravar por uma série de limitações técnicas, mas aqui estamos nós novamente. A aula de hoje é sobre teorias da aprendizagem aplicadas à educação à distância, tá? Perspectivas e práticas. Nós vamos compreender algumas dessas teorias, alguns dos conceitos, enfim. Para início de conversa, nós vamos falar sobre o contexto da história da educação à distância. Vou falar aqui de três momentos, né? Dois momentos internacionais e um momento nacional, um momento aqui do Brasil. Primeiro, a educação à distância foi criada nos Estados Unidos com Caleb Phillips no ano de 1728. Essa pessoa criou aulas por correspondência, a primeira experiência de educação formal utilizando correspondência, logo é uma experiência de educação à distância. Depois nós temos referência de cursos também por correspondência na Suécia, em 1833, e na Alemanha, em 1856. Já no Brasil, a questão da educação à distância foi mais recente, no ano de 1936, com o Rádio Sociedade, que eram cursos veiculados por programa de rádio, tá? Além disso, nós também tivemos curso por correspondência pelo Instituto Monitor em 39 e pelo Instituto Universal Brasileiro em 1941. Para pensarmos, né, na questão das experiências à distância, vamos pensar aqui em alguns aspectos, né, antes de chegar aqui no marco legal, certo? Aquelas experiências de educação à distância, por correspondência, só foram possíveis mediante o desenvolvimento de duas tecnologias fundamentais. A tecnologia da prensa, né, criada por Gutenberg, que inventou a imprensa como conhecemos hoje, porque até então os livros eram todos copiados de forma manuscrita, você escrevia o livro. E isso criou as condições materiais para que a gente tivesse livros, apostilas, correspondência, enfim. A outra tecnologia que ajudou nessa difusão da educação à distância por meio da correspondência foi a invenção do telégrafo. O telégrafo é um equipamento que é, digamos, bisavô da internet, né? Você lança ondas de rádio que são decodificadas num sistema em que você transmite uma carta a milhares de quilômetros de distância utilizando linhas teleféricas, né? Ondas eletromagnéticas que percorrem cabeamento. E aí o que que nós temos? Suporte tecnológico à infraestrutura, né? As condições materiais. Nós temos a experiência pedagógica da educação à distância. E aí a gente tem um marco legal que forma um tripé, né? A tecnologia, a pedagogia e a lei. A lei, o que que vai fazer? Vai normatizar, normalizar as práticas, né, entre os sujeitos, vai dizer o que pode, o que não pode, quais são os limites, quais devem ser os usos, enfim, tudo isso é pautado, sobretudo aqui nesses três momentos, né, de três dispositivos legais. A LDB, que já comentei antes, que no artigo 80 reconhece o EAD, o decreto 9057 de 2017, que regulamenta o EAD e seus respectivos princípios, e agora o mais recente decreto, que é o 12456 de 2025, que dispõe sobre a oferta da educação à distância, conceitua, cria regras, define quantitativos, define responsabilidades, cria vedações, enfim, é interessante.
Para entendermos a educação à distância, vamos falar sobre a teoria transacional do Michael Moore. O que é essa teoria transacional? Ele vai dizer que além dessa distância geográfica, né, que nós temos, essa distância espacial, física, temporal, nós também temos uma distância que é pedagógica e psicológica, que interfere nos processos de ensino-aprendizado. Então, há um certo distanciamento do aluno que é do curso à distância em relação ao aluno que é do curso presencial. E, portanto, é necessário criar estratégias para pensar nessa aproximação baseada em três variáveis fundamentais. A primeira é o diálogo. O professor e o estudante devem estar próximos e sempre dialogando, para nunca perder esse contato, tá? Quanto mais próximo, mais diálogo, é, mais afetividade o professor gerar, mais próximo esse aluno vai estar, do curso. O segundo ponto é a estrutura. Quanto mais rígido é o curso, mais informal, mais distante e maior é o abismo entre o estudante e o seu aprendizado num contexto de curso EAD. Então, essa estrutura tem que ser pensada para ser fluida, para ser flexível, porque se ela for muito rígida, com, com a rigidez estrutural de uma educação presencial, isso vai aumentar a distância, segundo o Michael Moore. O terceiro é autonomia. Os alunos precisam ser ensinados quanto à questão de autonomia, ter autodisciplina, ter autoavaliação, estabelecer uma rotina e tudo isso para ter uma melhor experiência pedagógica. E é por isso, pessoal, que vocês estão com uma atividade de fazer um plano de estudos para que vocês reflitam sobre como deve ser a rotina de vocês de estudos, como deve ser as práticas, como deve ser o seu planejamento, porque no final das contas a, a educação à distância exige muito da sua autonomia, do seu planejamento e da sua rotina, porque num curso presencial você consegue dialogar mais, você é levado pela rotina. Às vezes seus colegas vão para a biblioteca estudar, você vai também, você estuda. E aqui nesse contexto você tem que ser muito cuidadoso, porque você precisa ter uma autonomia muito grande para poder ter um bom rendimento. E aqui trouxemos também o conceito de educação aberta. O que é educação aberta? São práticas educativas com a flexibilidade sem restrições rígidas. A exemplo disso, nós temos a Open University no Reino Unido, a Universidade Aberta do Japão, em que traz o foco na autonomia, na escolha dos meios e independência do estudante. Essas perspectivas, né, essa perspectiva da educação aberta, ela é muito próxima do que a gente chama da tendência pedagógica não diretiva do Carl Rogers, né? E se a gente for pensar tendências pedagógicas, a educação à distância está muito mais próxima e influenciada pela escola nova, em que os focos de aprendizado são sobretudo voltados ao aluno, tá? Já a educação aberta seria uma forma mais aprofundada de pensar esse aluno, não somente o foco é tão grande no aluno que até o professor acaba se tornando dispensável nessa perspectiva da tendência pedagógica não diretiva. Agora nós temos uma reflexão sobre o ensino híbrido, ou blended learning, que nessa perspectiva do aprendizado ele traz combinações do presencial para o online, tá?
traz metodologias que potencializam o protagonismo do estudante e as TICs, tecnologias da informação e comunicação, dão esse suporte. São a mediação, são a ponte entre o estudante e o professor. E aí a gente tem modelos desse ensino híbrido. A gente tem um modelo de rotação. O que que seria esse modelo de rotação? Momentos presenciais, momentos à distância, tá? Pode ser no laboratório, pode ser em sala de aula invertida, pode ser com aula expositiva, enfim, esse modelo de rotação, ele cria diversos contextos de experiências diferenciadas para que você não fique naquela repetição daquela mesma aula, daquela mesma forma. O modelo Flex, ele traz elementos da educação presencial, educação à distância. O modelo Lacarte, você tem disciplinas presenciais que são obrigatórias e disciplinas à distância que são facultativas. Então, você assiste às aulas presenciais, mas você escolhe a disciplina à distância que você deve participar. E no virtual enriquecido, você tem o virtual convencional e você tem as provas que são presenciais. Essa variedade de modelos e combinações personalizam melhor o aprendizado, né? Então, assim, alguns alunos vão se dar melhor, vão ter o melhor rendimento com atividades que são presenciais. Já outros, pelo contrário, vão se dar melhor em atividades que são à distância, em atividades que envolvem criatividade, em atividades que envolvem escrita, em atividades que envolvem expressão verbal, oral, enfim. Cada um tem sua especificidade e tem formas de aprender e de ensinar melhor. E é interessante constatar com isso que quanto mais personalizada a experiência pedagógica, melhor são os rendimentos dos alunos. Porque pensar o aluno como centro do processo de ensino-aprendizado é pensar na autonomia que eles vão se desenvolvendo, que eles vão desenvolvendo e na instrumentalização dessa autonomia para crescer enquanto pessoa, crescer enquanto profissional. E o papel do professor acaba sendo, nesse sentido, na educação à distância, sendo minimizado no sentido de que ele se torna um facilitador, um orientador. Ele não tem aquele mesmo papel da tendência pedagógica tradicional de ter o conhecimento enciclopédico, ele vai apontando os caminhos e o aluno, a partir da sua autonomia, da sua vivência, da sua experiência, vai decidindo quais são as melhores formas de estudar e de aprender. Agora eu gostaria de falar sobre a estrutura organizativa do EAD, né? O EAD dispõe de espaço físico, que é formado pelos centros e pelos polos. O centro é Teresina e os polos são no interior. Nós temos polo em Altos, em Campo Maior, em Floriano, Oeiras e Buriti dos Lopes, né? Nós temos esses polos e todos esses polos devem dispor de infraestrutura física e tecnológica para o suporte de vocês. Laboratório, com computador, com tutor, com ar-condicionado, com cadeira, com mesa, com tudo que é necessário para estudar. A estrutura organizativa também dispõe de parcerias institucionais, parceria com a UFP, parceria com a Universidade Aberta do Brasil, parceria com a CAPES, que vai dispor de bolsa, né? Enfim, toda uma estrutura que garante o funcionamento desses cursos. E aí a gente tem esses 5 personagens na educação à distância que são os interlocutores: o coordenador, que articula e gerencia o curso; o professor conteudista, que produz os conteúdos, as apostilas, as videoaulas, ele orienta metodologicamente;
o professor formador, que sou eu, que interajo com vocês por meio de aulas síncronas e assíncronas, e o tutor, que é o personagem que fica no polo, que vai ser a ponte entre o professor e o estudante. Ele vai ser o apoio pedagógico contínuo, ele vai ensinar como que funciona o SIGA, ele vai ensinar, ele vai cobrar prazos em relação a trabalhos que o professor passou. Bora lá fazer o trabalho do professor, é até dia 9 para entregar. E o estudante é você, é protagonista que gerencia seu tempo e seu percurso de aprendizagem. Os estilos de aprendizado variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem que conhecer diversas metodologias para tentar usufruir dessas metodologias e tecnologias para o melhor rendimento possível. Cada pessoa tem seu ritmo, seu estilo. É interessante que o EAD deve respeitar esses ritmos, tá? Claro que tudo dentro de um prazo de planejamento, tem que ter uma estrutura mínima, senão aí a gente deixa de ser AD para virar aquela educação aberta, né? E aí a gente tem aí vocês têm que se formar num determinado período, num determinado ciclo, enfim. Então a dica, pessoal, é vocês se planejarem, vocês se autoavaliarem, você usar os recursos que tem da melhor forma possível, porque ninguém dispõe de maneira igual a mesma internet, os mesmos equipamentos. E é por isso, gente, que é tão importante que vocês façam aquela atividade que eu passei para vocês de eh, fazer um plano de estudos, tá? Um plano de estudos fictício, mas com um fundo bem real de verdade. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por estar aqui. Satisfação e prazer. E vamos conversando nos próximos momentos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.